vez com vocês aí, meus amigos, seguidores, independente de crença religiosa, independente de praca denominativa, seja você católico, seja você espírita, budista, seja você candomblessista, não importa o que você seja, Deus está acima de tudo. E hoje, conforme eu tinha prometido, iremos começarmos a falarmos de coisas profundas, de coisas que realmente irão mexer com nossas cabeças e você vai levantar o questionamento. O porquê que muitas vezes essas coisas não são pregadas no altar. A explicação é muito simples. Medo de que os fiéis, independente do campo doutrinário, se abram suas mentes e vão tomar em seus caminhos certos. Eu, por exemplo, eu sou neopentecostalista, eu gosto do neopentecostal, eu gosto dos ritos, dos pandeiros, eu gosto dos louvores, eu gosto de estar ali puxando aquela energia. Hoje nós vamos falar da espiritualidade. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, um certo pastor em São Paulo, de fora, fazendo uma oração para a família, diante de um corpo, confortando a família, ele disse: não acham só vocês que eu estou confortando só a família, que eu estou confortando também o espírito, o qual deixou esse corpo, a alma que saiu desse corpo e passou a ser espírito e está no mundo espiritual, que no mundo espiritual nada se para, ninguém dorme. O próprio Isaías, filho de Amós, é bem taxativo, bem claro. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Evidentemente que o corpo volta ao pó e ali toda a forma de conhecimento foi embora, naquele corpo. Mas só que aquele conhecimento que ficou na memória daquele corpo, ele passou para a alma. E quando a alma se torna espírito, o espírito leva na bagagem aquele conhecimento também adquirido para aquele corpo que está ali. Realmente aquele corpo está ali, sem conhecimento, que a mente, o cérebro, vai apodrecer. O cérebro é como um pendrive, mas o cérebro apodrecendo não tem como ficar aquele conhecimento ali. Então, a alma mais que depressa, mão nos conhecimentos. Porque tem muita gente que fala assim, de que adianta estudar, de que adianta fazer isso, que adianta muito. Você nem imagina a quantidade que vale você partir dessa escola terrena cheia de conhecimentos, ainda mais no campo espiritual, em todas as áreas. O seu conhecimento vai te ajudar muito no mundo espiritual. Mas antes de tudo aqui, eu estou aqui com o Night Viver, suplemento alimentar em cápsula, Isso é a melatonina da Viver Company, Laboratório muito sério, laboratório debaixo da ISO, reconhecido a nível internacional, Então, a Bem Viver Company tem aí o Night Viver, que é a melatonina. É tomado uma cápsula meia hora antes de deitar. Natural, sem efeitos colaterais, sem aquele torpor ou sonolência ao acordar. Então, tá aí, Prezados ouvintes, no nosso livro, quando nós vamos abrir a nossa escritura, é importante que se abra a escritura. Tudo que eu gosto de dizer
tem que ter embasamento na Escritura. Senão ela deixa de ser inerrante. Aí você fala que acredita na inerrância bíblica, mas porém nega o que está escrito nela. Então você está totalmente na contramão. Aí você nega o Antigo Testamento e fala que acredita, você nega o Novo Testamento. Nega até Jesus Cristo. Tem muitos que negam, que acreditam que nem ele veio na terra, mas aceita o Antigo. Então eu estou tirando bases no Antigo Testamento, que muitos aceitam, e estou tirando bases também no Novo Testamento. Então estou trabalhando com as duas etapas da Escritura. É como se uma noite estivesse conversando com outra noite, como se um dia estivesse conversando com outro dia. Então vamos lá, livro de Deuteronômio, né? Se você quiser anotar aí, Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 7. Aqui nada escapa da Escritura, nada sai da minha boca por conta própria. Eu não sou louco de tirar coisas por conta própria aqui. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 7. Capítulo 34, versículos 5 a 7. Vamos ver o que está escrito lá e o que nos diz. Capítulo 34, versículo 3 a 5. Ou vamos pular, vamos do 5 a 7, para a gente ser mais objetivo. Eu já estou te dando o capítulo inteiro, o capítulo 34, para que não haja aquela desculpa que eu estou entregando versículo solto. Não, eu estou já falando capítulo 34, livro de Deuteronômio. Título: A morte de Moisés. Mas eu vou focar só nos 5 ao 7. Você pode ler o capítulo inteiro, melhor ainda. Nos diz que assim morreu ali Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O Senhor já tinha dito que ele não entraria na terra prometida em questões daquela contenda, em função daquela sedição do povo das águas de Meribá, né? Coitado Moisés, até isso ele pagou esse preço. Pagou um preço pela insatisfação do povo. Que coisa absurda. Mas tá bom, Deus é Deus, hein? Vamos lá. Assim morreu ali Moisés. Ele morreu, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale. Quem sepultou ele? Deus. Ninguém sepultou Moisés. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Quem fica na sepultura? É morto. Então Moisés estava literalmente morto. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe bateu vigor. Simplesmente Deus retirou, ou permitiu a retirada da alma dele. Morreu sem dor, né? Morreu sem sofrimento, sem nada. Foi questão de Deus aí, acabou. Nem se discute a tranquilidade da sua morte. Os filhos de Israel prantearam, choraram Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Aí deu para entender, vou repetir de novo.
Deuteronômio capítulo 34, título A Morte de Moisés. Agora nós vamos pular para o Novo Testamento, o livro do evangelista Mateus. Evangelista Mateus, anota aí. Livro do evangelista Mateus, capítulo 17, versículo 3 ao 5. Aqui não tem engano, aqui não tem mentira. Aqui é o que está nas Escrituras Sagradas. E eu não tenho que ter medo de dizer isso para vocês, porque eu não vivo, eu não recebo de evangelho, não recebo de igreja nenhuma. Então, eu estou muito à vontade, como pastor, como teólogo, como antropólogo, a dizer isso a vocês. Mateus, capítulo 17, versículo 3 ao 5. Então vamos lá, vamos procurar Mateus 17, capítulo 17, versículo 3, 5. Anota aí, 17, 3, 5. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele quem? Com Jesus Cristo. Moisés já havia sido sepultado, morto no tempo. Já tinha o corpo, já tinha entrado em decomposição ou não, ou talvez o corpo foi levado depois que sepultou de forma gloriosa, assim como Elias foi arrebatado, Enoque. Mas não importa, lá ele morreu, foi sepultado. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com quem? Com Jesus. Então disse Pedro, a visão foi tão nítida que até Pedro assustou. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, se bem que Pedro nem sabia o que estava falando. Eu acho que ele ficou tão apavorado que ele falou coisa até sem saber. E disse Pedro a Jesus: bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Olha, e quem não tem, eu teria. Eu não ia cair de bruços, eu caí desmaiado. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus Cristo. Aí o mais interessante, né, que diante de toda essa circunstância, diante de toda essa problemática, eu estou tentando aqui, tentando clarear, né? Mas tá bom, minha mão atrapalhou um pouquinho, mas não tem problema. Aí o que acontece? Quando Jesus chamou por Lázaro, Lázaro sai para fora. A Bíblia relata que Marta disse a Jesus: o corpo já cheira mal. É corpo de 3 dias, quer dizer, parte do corpo já estava em decomposição, já começava a entrar aquele roxo, aquele mau cheiro. Então não houve só o milagre da ressurreição de Lázaro. Aquele espírito que estava bem vivinho lá no mundo espiritual, ouviu a voz do Filho de Deus cá na terra, chamando por ele. Mas só que para aquele espírito assumir o corpo de Lázaro, que estava atado, pés e mãos enfaixados,
por ligaduras, ele estava em decomposição. Então Jesus teve que restaurar todos aqueles componentes físicos, toda aquela estrutura física do corpo, que naquele corpo já não tinha conhecimento nenhum. O cérebro, com certeza, já não tinha mais nada ali arquivado. Os arquivos estavam todos no espírito, passado da alma para o espírito. Aí foi quando Lázaro assumiu o corpo, já reestruturado, porque Lázaro não assumiu um corpo rocheado, com sinais de início de decomposição, não. Até o corpo foi restaurado. Então foi mais de 3 milagres operacionalizados fenomenologicamente ali. Então, portanto, não vamos sermos tão assim insensatos a ponto de acreditarmos que o espírito esteja dormindo. O Apocalipse fala que os espíritos clamam pelos seus ou pelo sangue dos santos derramado no altar. Então, nada no mundo espiritual para. No mundo espiritual, a mesma correria que aqui, nós estamos separados por uma linha tênue. O próprio Jesus Cristo disse isso. A nossa briga não é contra o sangue e contra a carne, é contra as potestades do mal, contra o príncipe dos séculos, que está na terra, e contra os espíritos que pululam à nossa volta. Há pessoas tão apressadas, que nós vemos até hoje, materialistas, pessoas apressadas, pessoas corruptas espiritualmente, pessoas corruptas eclesialmente, né? Pessoas que vivem, que fazem de Jesus Cristo moedas de troca, por sinal, grandes pastores que já foram candomblecistas e hoje comandam grandes igrejas, porque no candomblé não conseguiram nada. Então usa da boa fé do povo que não lê as Escrituras. É por isso que Jesus Cristo chamou todo mundo cego. Agora, por que Moisés proibiu o povo da prática de falar com os mortos? Evidentemente que tinha. E até hoje, o meu conselho é que siga a Escritura também. Não entre nessa de buscar informação com quem já foi. Porque nós não sabemos como está a nossa vibração, o nosso campo vibratório, para que nós não atraímos espíritos malignos, obsessores, em lugar daqueles que são nossos entes queridos, que estão bem vivos lá. Então, por isso que é proibido. A proibição não é por questão da não existenciabilidade do mundo espiritual, não. Ao contrário, é proteção para nós mesmos. Deus permitiu até essa proteção para mim e para você, que nós não entremos em contato com o mundo espiritual. Agora, se é da vontade de Deus que você veja alguém, é outro departamento. Se é da vontade do Altíssimo, se é da vontade do Espírito Santo, se é da vontade de Deus, Jesus Cristo, que você veja alguém, você vai ver. Isso com certeza absoluta. Você vai ver com certeza. Isso não tem a menor dúvida. Que quando Deus quer, Deus faz. Que quando Deus permite, tudo acontece, que Deus é Deus. Destrói relacionamento. Deus é Deus, não tem como. De uma pessoa. Não tem como questionar isso. Deus tem poder para tudo. Eu estou aqui ajustando esse fundo musical
porque é um fundo musical muito lindo, eu acho ele muito lindo. Mas muitas horas eu tenho que estar aqui fuçando ele, porque entra, né, de forma escandalosa, tipo a Chopin entra de forma escandalosa, né, no meio do fundo musical, né? Não é só Chopin, tantas outras porcarias que entram aí. Eu acho que essas propagandas deveria fazer tudo no início. Tudo. Que fosse aí 10 minutos, não tinha problema. Que fosse no final, não tinha problema. Mas na hora que você está pregando, você tem um fundo musical e entra uma propaganda, misericórdia. Mas sistema capitalista esse mesmo, fazer o quê? Então, que Deus possa nos abençoar. Iremos sempre estarmos falando aí a respeito da espiritualidade, estaremos sempre falando aí da mediunidade, que a maioria dos profetas, muitos profetas eram médios. O que é médio? Quando a gente usa o termo médio, a pessoa já pula logo para o lado ruim. Não, médium é uma pessoa com uma alta sensibilidade espiritual, com a mente toda aberta, com um sistema perceptivo totalmente sensível, pronto a receber de longe a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, né? A palavra de Deus através do Espírito Santo e das coisas que estão à nossa volta. Eu já disse que Deus já deixou o que tinha de ficar aqui na Terra. Um forte abraço e o próximo vídeo nós iremos falarmos do dízimo. Ele existe? Ele existiu? Ele existe? O que é dízimo? Será que se você não contribuir com o dízimo, realmente o demônio vai entrar em sua casa? Será que esse gafanhoto de fato é o demônio? Será que João Batista comia demônio no deserto, já que comia gafanhoto selvagem, que era o migrador? Mas isso é um próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que todos nós estejamos na graça do Santo Espírito Santo. Esse vídeo, eu já disse aqui, é para todos, independente de diversidade cultural, independente de diversidade religiosa, independente, resumindo, de credo, cor ou raça. É para todos. Amém.